Olá, muito boa noite. Entrando no ar com mais um resumo do dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021, nosso programa 883, destacando o golpe no PT, na CUT, em toda a militância da esquerda, nos trabalhadores, que significa a candidatura de Alckmin Temer como vice de Lula. Ou Geraldo, será Michel Alckmin, ou será Michel Alckmin, ou Alckmin Temer, sei lá. É, obviamente, uma candidatura golpista, um vice golpista, um vice de direita, reacionário, fascista, para vice da maior liderança popular do país. Não é à toa que a direita está numa campanha pesada, né, enorme, a imprensa abrindo amplo espaço, um espaço que não abre nem para o Lula, está sendo aberto para o Alckmin na imprensa golpista. Nós vamos falar desse tema aqui no programa. Destaque também no nosso programa, como não poderia ser, a espetacular performance, a entrevista do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, no programa Pânico da Jovem Pan, na tarde de hoje, que já tem aí mais de 500 mil de visualizações, né, entre audiência ao vivo, exibições no YouTube e Facebook e por aí vai. Enorme a repercussão, e nós vamos também repercutir aqui, mostrar, né, alguns comentários aí, a repercussão em torno desse programa do presidente nacional do PCO, que foi a um canal da direita e não fez por menos em defender as posições revolucionárias do PCO, né, em defender os princípios contra as posições da direita, né, no programa da Jovem Pan, um baluarte, né, da campanha golpista, um baluarte da direita. Bom, vamos destacar também no nosso programa de hoje os ataques, os duros ataques contra sem-terras e sem-tetos, pistoleiros contra sem-tetos na Bahia, tiro e bomba em Curitiba, inclusive com denúncias de assassinato de morador pela PM. Vamos destacar aqui, você vai ver aqui notícias poucas e boas sobre a Petrobras, né, que o governo concluindo aí a entrega de uma refinaria a preço de banana, o Citigroup exaltando aí os lucros, aí o potencial com dividendos da Petrobras, e os companheiros da FUP, da Federação Única dos Petroleiros, chamando ato nacional contra a privatização na próxima sexta-feira. Bom, vamos ver aqui também destaque internacional, a Frente Ampla se deslocando à esquerda, à direita, né? Ainda mais à direita, a Frente Ampla, e aparecendo aí, apoiado por setores imperialistas nas eleições, no segundo turno das eleições no Chile. Bom, isso e muito mais você vai ver aqui no nosso programa de hoje, vai participar conosco, e quem vai comentar estas e outras notícias comigo é o companheiro Caio Túlio, meu companheiro de bancada virtual aqui nesse programa de hoje. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV que acompanham aqui o resumo do dia. Vamos comentar essas notícias, né? E dar destaque aí para a entrevista do companheiro Rui hoje, lá na Jovem Pan, no programa Pânico, né? Uma entrevista espetacular, né? Ok. Muita gente já chegando por aqui, né? Mas mesmo com essa audiência de alta qualidade que o nosso programa tem todos os dias, de gente interessada em acompanhar, compreender os acontecimentos para lutar, para transformar a realidade, eu quero pedir a você que já está conosco, né, e que compartilhe aí o link, ajude a chamar mais gente, né? O pessoal tem que abandonar lá a rede esgoto, né, os canais que mentem para os trabalhadores, e vir assistir aqui a Causa Operária TV, o Jornal da Noite dessa TV combativa, independente, revolucionária. Então, você que está conosco, ajude a gente, compartilhe o link do resumo do dia da Causa Operária TV. Uma boa noite aí para o Lucas LHP, para a Rosângela Barbosa, para a companheira Priscila, lá do Paraná, para o Tovariche Carneiro, para a companheira
Estela Salgado, por George Plekhanov, que também está conosco, para o companheiro Ernesto Abdala Filho, que chegou por aqui mandando o seu superchat e o seu recado. Boa noite. Tutatis, ajude e queira, e aqui que a teremos muitos membros novos na COTV, nos cursos, no DCO, além dos membros pelo incansável trabalho da militância em geral. Graças ao Rui, hoje no Pânico. Ok, saudação do companheiro Ernesto, diretamente da Europa, lá da Espanha, destacando a importância da participação do trabalho coletivo da nossa militância e do companheiro Rui, hoje lá na Jovem Pan. Boa noite aí para o Walter, para o Bruno do Espírito Santo, para a companheira Ângel, para a companheira Ana Matos. Boa noite para o nosso amigo que tem como pseudônimo Pão com Ovo, né? PCO, que mandou aqui o seu superchat também, e dizendo que boa noite, até o Pânico teve mais respeito que o DCM. O Nelson HF, dizendo que os caras do Pânico revelaram um melhor senso de compreensão das exposições do Rui em relação a alguns membros da M progressista, além de por 2 ou 3 vezes divulgarem a Causa Operária TV. É isso aí. O Denis Navarro, boa noite. A companheira Cecília Maria, muito boa noite também para Cristiane Rocha. Bom, tem muita gente chegando por aqui. A Estela Salgado, sejam todos muito bem-vindos. O Compa 29. Bom, e você que está chegando, que ainda não é membro do nosso canal, como a Estela, o Ernesto, a Priscila, o Tovariche, todo esse pessoal que está com o nomezinho em verde, torne-se membro, ajude a sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário, que é bom, né, quando a gente tem a oportunidade de falar num canal da imprensa burguesa, para divulgar as nossas ideias, né, sem fazer como faz a esquerda pequeno-burguesa, que captura das suas posições. Mas, para isso, nós precisamos ter o nosso canal próprio, independente, esse canal que transmite análise política da semana do companheiro Rui, que transmite tantos programas feitos aqui pela militância do Partido da Causa Operária para levar adiante essa luta política cotidiana, porque nós precisamos desses instrumentos independentes, né, para não ficar aí com o rabo preso, como faz toda uma boa parte da esquerda. Então, contribua, escolha o seu plano, torne-se membro, né, e contribua com a Causa Operária TV. Bom, vamos então para a nossa pauta, agradecendo aí, vocês também que estão nos assistindo, podem fazer como já fizeram o Ernesto, o Pão com Ovo, o Ao Vivo, que mandou aqui também a sua figurinha simpática, e contribuírem, né, mandar aí a sua contribuição espontânea, fundamental para sustentar esse nosso canal. Então, salve aí, uma boa noite para todos vocês, continuem compartilhando e mandando aí o seu superchat, o seu sticker para contribuir conosco. Vamos para a nossa pauta. Eu já vou passar a palavra para o companheiro Caio, para começar destacando um acontecimento da maior urgência e maior gravidade, né? Sem terras, expulsaram aí pistoleiros que invadiram o acampamento do MST, mas estão se vendo aí ameaçados, né? Porque a direita está numa política ostensiva de ataque, de ofensiva contra os trabalhadores rurais, né? Que enfrentam essa situação com enorme dificuldade no sul da Bahia, em Rondônia, em diversas regiões do país. Com você, Caio. Exatamente, Antônio Carlos. É uma denúncia, né, do MST, também foi divulgada pelo companheiro Renato Faraque, que da direção do dirigente do Partido da Causa Operária, no Nordeste. O acampamento Fábio Henrique, que fica em Prado, na Bahia, ele foi atacado aí por cerca de 20 elementos, 20 capatazes, né, encapuzados, armados, né, atacaram o acampamento Fábio Henrique, que tem cerca de 173 famílias, né, desde 2008. No entanto, os trabalhadores, o pessoal do MST reagiu ao ataque e conseguiu expulsar, né, os 20 elementos armados, que prometeram voltar, né, com mais armamentos e mais pessoas, né? Então foi feita a denúncia, o MST denunciou, né? Esse acampamento, ele era um acampamento era um local, né,
que chamava Fazenda Pombo Roxo, que era de propriedade, né, como a gente sabe, da Suzano, né, papel celulose, mas que foi já há bastante tempo negociado com o governo, com o INCRA e com a própria empresa, e esse seria aí a solução, né, seria a desapropriação da área para a reforma agrária. No entanto, os latifundiários estão pressionando aí os trabalhadores na Bahia, em todos os lugares, né? O próprio companheiro aqui, Renato Fará, que chama a atenção, né, que é preciso denunciar e organizar a luta dos trabalhadores, dos comitês de autodefesa, como a gente sempre fala aqui, né, para se defender dos latifundiários e dos seus capangas, né? Então tá aí a denúncia, é importantíssimo, né? E denunciar, tá acontecendo muitos ataques dos latifundiários contra os trabalhadores rurais, e esse daí tá mais um que foi repelido pelos trabalhadores, mas ainda estão sob ameaça dos latifundiários. Ok, Caio. Bom, eu vou pegar carona na sua denúncia de muita importância, e a produção tem um vídeo aqui enviado para a gente na madrugada dessa última dessa quarta-feira, né? Terça para quarta, no dia de hoje, de acontecimentos muito graves em Curitiba, né? Onde uma comunidade muito grande, uma ocupação muito grande, sofrendo provocações diretamente da polícia, denúncia de assassinato, inclusive, pela PM de um morador. Vamos mostrar o vídeo e depois a gente volta comentando mais. Pode soltar aí, produção. Um tiro de 12. Estão jogando na gente por querer saber se o menino tá bem ali, ó. Mas eles meu filho tá machucado lá dentro, doutor. Meu filho tá baleado. Meu filho tá baleado lá dentro. O governo é esse que nós vivemos no Brasil. Vamos, oprimido! O pessoal tá revoltado, Jorge, porque segundo que chegou, talvez seja um boato, tomara que seja um boato, mas chegou a nós que executaram um rapaz ali, numa ação policial, não sabemos de que jeito, entendeu? E que balearam uma menina de 15 anos que está grávida, possivelmente balearam, né? Então não temos certeza, até porque eles não deixam, eles obstruem tudo. E qualquer um que tentar ir conversar com eles interpreta que você chegar, ô policial, o que está acontecendo, podemos dar uma olhada, eles já falam, vai estar desacatando, interpreta como desacato a tentativa de diálogo. Não estão deixando nem entender a situação, então. Não estão deixando. Aí o carro do ML chegando aí. Já tem notícia aqui já que balearam a menina de menor. Os gritos da mãe, chorando, desesperado, o filho dormindo e a polícia pegar, invadir a casa, matar ele dentro da casa dele. Uma covardia. Cidadão, você quer que eu use a força contra o senhor? Então vai, cidadão. Esse é nosso advogado. Faz favor. Como nosso advogado está sendo tratado aí, ó. Vai lá. Ameaçando de agredi-lo. Eu vou usar a força contra o senhor. Se o senhor me desobedeceu, eu vou usar a força contra o senhor. Então vai agora. Hoje conversar com a polícia, tentar, aliás, abrir um diálogo com a polícia, é desacatar a polícia. É isso que nós vivemos aqui na comunidade Nova Esperança. É assim os caras. Vai, afasta. Eles que fazem, eles ditam as leis. Deve ser algo muito só grave. Tem que obedecer. Na marra, né? Na marra, porque não temos direito de contestar, não temos direito de saber o porquê, pra quê. Vai deixar eles ali, bem tranquilos. Dando risada na nossa cara. Começou a pressão de novo dos policiais. Eles estão jogando bomba. Estão atacando bomba aqui na comunidade Nova Esperança, Campo Massa. Tem criança aqui! Tem criança! Nós estamos Estão dando tiro de borracha, estão jogando bombas. Jogaram a bomba dentro da casa minha, tem menino. Apesar da nossa indignação com a ação deles, não teve nenhuma ofensa e é assim que eles tratam mesmo assim. Dando risadinha, tirando sarrinho do povo e agindo desse jeito. A moça com o neném no colo foi baleada aqui, ó. Como vocês podem ver. Ela tá com o neném, não consegue correr. Nossa luta é todo dia, né, Lelê? Aqui está um povo sem medo de lutar. Aqui está um povo sem medo de lutar.
Bom, vocês viram aí as imagens da ação criminosa da Polícia Militar, né, o BOP de Curitiba, que invadiu aí o movimento por moradia na ocupação Nova Esperança, em Campo Magro, no Paraná, ocupação que é coordenada pelo Movimento Popular de Moradia, lá na região metropolitana de Curitiba. Os moradores relataram, como vocês viram aí, várias declarações aí no vídeo, que os PMs chegaram com extrema violência, cercaram as entradas para o local e, após os crimes, as pessoas queriam se aproximar da cena para saber o que estava acontecendo, mas foram recebidos com bombas de gás lacrimogêneo e tiros de borracha. A situação, a ocupação abriga mais de 900 famílias, né? E a situação lá é muito tensa, né? E as pessoas ficaram aí durante o dia proibidas de chegar até o local. Bom, a situação evidencia claramente aí o caráter criminoso, a ação da polícia, né? Enquanto a esquerda brinca de democracia, né? Paralisa a mobilização dos trabalhadores contra o governo genocida, contra a direita. A direita não dá tréguas, né? A direita não paralisa de maneira nenhuma as suas atividades contra a população, né? E nós estamos vendo aí essa situação se intensificando, tanto no campo, como foi destacado aí o caso do sul da Bahia, mas situação que vem assumindo também contornos de guerra civil contra os sem-terra em Rondônia, em várias regiões do país, e a ofensiva contra os sem-teto, né? Mostrando aí a necessidade de uma mobilização imediata, né, da esquerda frente a essa situação. Bom, toda essa política repressiva, né, além de procurar conter a revolta da população, reprimir duramente aqueles que lutam pelo acesso à terra, pelo direito à moradia, é parte da política de entrega da economia. Enquanto eles fazem tudo isso contra o povo, eles vão entregando, vão devastando a economia nacional. Bom, e o Caio vai contar para vocês, porque hoje a Petrobras concluiu mais uma entrega, né, mais um processo de liquidação do patrimônio da empresa a serviço dos interesses dos imperialistas que comandam o negócio do petróleo, milionário, bilionário negócio do petróleo no nosso país, onde nada, a população não ganha absolutamente nada com isso. Com você, Caio. Exatamente. A Petrobras, né, ela entregou hoje a segunda maior refinaria do Brasil, né, para um fundo de investimentos aí dos Emirados Árabes. Essa refinaria, que é a refinaria Landulfo Alves RLAN, que fica lá na Bahia, ela tem uma capacidade aí de processar mais de 300 mil barris de petróleo por dia, né? E, inclusive, essa refinaria ela representa 14% da capacidade total de processamento de petróleo no país. Quer dizer, uma coisa enorme, né? Os ativos da empresa também somam 4 terminais, além de uma extensão gigantesca de mais de 669 quilômetros de oleodutos, né, que interligam refinarias. Quer dizer, você vê que é uma coisa gigantesca, foi privatizado. E outra coisa bastante curiosa, né, é que a própria Petrobras tinha estabelecido aí que a empresa, um valor relativo, mais ou menos mínimo, de 4 bilhões, que seria o valor da empresa. A gente já sabe que a própria Petrobras joga o valor para baixo. No entanto, a empresa foi arrematada aí pelo Fundo de Investimento dos Emirados Árabes por menos da metade desses 4 bilhões aí, por cerca de 1,6 bilhões de reais que o Fundo de Investimentos comprou a refinaria. Quer dizer, por menos da metade do valor inicial, né? Quer dizer, deu praticamente, entregou para o capital estrangeiro, né? A refinaria importantíssima no país, uma coisa dramática, né?
o país perde muito, né, da sua capacidade, da sua soberania energética, etc. A própria a FUP, né, e os petroleiros estão em protesto contra essa medida, a gente vai ver mais para frente, mas é isso. A Petrobras vendendo aí, o governo Bolsonaro, né, vendendo aí o patrimônio brasileiro. Ok, eu vou emendar essa com outra, né? Um relatório do Citigroup, né? O poderoso conglomerado financeiro norte-americano, divulgou uma nota, um relatório, dizendo que a Petrobras se tornou uma potência em dividendos, né? O relatório foi exaltado hoje em reportagem do jornal Valor Econômico, né? É a comemoração dos agiotas internacionais, dos banqueiros, dos sanguessugas, dos abutres que vivem da miséria, né, dos povos dos países pobres, de roubar, de saquear, comemorando a política. Só esse ano, né, a Petrobras já pagou aí mais de 80 bilhões em dividendos para os acionistas. Enquanto a gasolina no país está passando, chegando aí em alguns lugares até a R$9 no interior do país, enquanto o botijão de gás chega a R$130, né, mais de 10% do salário mínimo, né? Você tem aí os banqueiros norte-americanos comemorando, né, que a Petrobras é um manancial, né, uma fonte de dividendos, uma coisa maravilhosa, né? Está rendendo aí lucros maravilhosos, o paraíso, né, dos especuladores internacionais. Evidentemente que essa política, essa mamata, coloca a necessidade de lutar pela nacionalização do petróleo, né, e pela reestatização da Petrobras. Né? Quer dizer, é preciso ter uma política de enfrentar esses abutres, né, que estão levando embora toda a riqueza do país, e o petróleo, que é do povo brasileiro, que está no subsolo brasileiro, como destacou hoje o companheiro Rui na entrevista na Jovem Pan, é explorado por trabalhadores brasileiros, tecnologia brasileira, investimento, né, que foi feito ao longo de décadas com recursos do povo brasileiro, está sendo roubado para gerar lucro, né? Quem assistiu o programa hoje à tarde viu lá o economista neoliberalzinho dizendo, nossa, mas e aí? O que fazer? Vai fazer que nem na Venezuela, que a gasolina custa 1 centavo? É isso mesmo, nós queremos pagar R$1, se for possível menos, se for possível 10 centavos no litro da gasolina, porque o petróleo é do povo brasileiro. Para que nós temos que se matar e entregar a riqueza, né, para saciar, para as comemorações do Citibank? Eles que vão trabalhar, vagabundos, sanguessugas, né, estão vivendo da desgraça do povo brasileiro, que passa fome, tem que pagar R$130 no botijão de gás, R$8 num litro de gasolina, para que esses abutres, né, do Citigroup comemorem, né, os banqueiros internacionais, os agiotas, façam a festa. Bom, e por isso, o Caio vai contar para vocês aí que tem um chamado importante a um ato convocado pelos companheiros da Federação Única dos Petroleiros. Vai lá, Caio. Exatamente. A FUP, né, Federação Única dos Petroleiros, o seu Conselho Deliberativo discutiu na última terça-feira, no dia 30, e aprovou aí a realização de um ato nacional na próxima sexta-feira, dia 3, lá na RLAN, né, que é como a gente falou aqui anteriormente, nessa refinaria que foi privatizada, lá na Bahia, um ato contra a privatização da empresa e dos seus terminais e das demais ativos da Petrobras, né, evidentemente. Também, Conselho Deliberativo colocou a realização de assembleias em toda a categoria, até o dia 19, né, vão acontecer assembleias para aprovação aí de estado de greve, porque a categoria já teme aí que o governo coloque em votação no Congresso Nacional o projeto de lei para privatizar completamente a Petrobras, né? Então, os companheiros da FUP estão aí se mobilizando já, vai ter o ato no dia 3 lá na RLAN, contra a privatização da refinaria, a segunda maior do país, que foi privatizada aí
metade do preço, né? Pela empresa dirigida aí pelo bolsonarismo. E também os coordenadores aí dos 13 sindicatos de petroleiros, né, filiados à FUP, declararam que a categoria ela tem duas diretrizes importantes nesse momento, né, que é o Fora Bolsonaro, que toda a categoria está clamando nesse momento, e justamente a preocupação com a questão do governo apresentar aí no Congresso Nacional ainda o mais breve possível, né, que o governo pretende, a privatização total da Petrobras. Então, está aí a mobilização, dia 3, ato nacional contra a privatização da refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia, e também as mobilizações, né, as assembleias que vão ocorrer aí até o dia 19 para aprovação do estado de greve nacional. A gente divulgou aqui. Opa, entrei? Vamos lá. Eu destacaria que essa semana o ex-presidente Lula fez referência, né, a toda essa roubalheira em torno da riqueza do petróleo, dizendo que, se eleito, né, vai se colocar contra a política de preço, a atual política de preços da Petrobras, né, que só favorece os especuladores internacionais, né, e que vai revisar essa política de indexação do custo do combustível no país ao petróleo, né? Ele, justamente na terça-feira, ele criticou essa política de preço e ele disse o seguinte, que não tem explicação nenhuma a não ser pagar dividendos para os acionistas minoritários. Bom, e eu uso essa deixa do Lula, que é muito importante, porque é um tema crucial, né, da situação do país, econômica, do sofrimento, da roubalheira do povo, para dizer o seguinte: para um possível governo Lula, para o povo brasileiro enfrentar essa situação, não pode, obviamente, ter no governo os que defendem essa política de entrega. Não podem ter no governo aqueles que defendem a privatização da Petrobras, né? Gente, por exemplo, né, que quis, inclusive, mudar o nome da Petrobras para Petrobras, que era para ficar mais fácil, né, o que se defendia no governo Fernando Henrique Cardoso, a privatização, para a pronúncia ficar mais fácil para os investidores internacionais. Eles querem entregar tudo. Se depender deles, eles mudam até o nome do Brasil e passam a escrever com Z, né, para facilitar aí para os gringos, para os norte-americanos e por aí vai. Bom, mas, infelizmente, né, muita gente está procurando aí cercar o Lula, cercar o PT, chantagear o PT, justamente para inserir na campanha do Lula um verdadeiro cavalo de Troia, né? E à frente dessa operação, ou pelo menos com um papel destacado, porque à frente é muito visível, quem liga a televisão já percebe que a Globo embarcou de cheio, o partido da imprensa golpista está fazendo campanha aberta a favor do Geraldo Alckmin. Bom, mas à frente dessa operação tem um pseudo partido de esquerda, que tem até socialista no nome, né, que se diz socialista, que é o Partido Socialista Brasileiro. Bom, o anúncio hoje, o destaque, né, desses últimos dias, é que o presidente do PSB, a direção do partido, vem afirmando que, para apoiar a possibilidade de uma chapa Lula com Alckmin de vice, o PSB não quer só essa desgraça, né? Essa desgraça não basta para o PSB. O PSB está exigindo que o PT desista de disputar os governos de São Paulo e de Pernambuco, né? Bom, e aí tem toda uma conversa fiada, o seguinte, que o PT não pode querer governar o Brasil e governar São Paulo, mas o PSB, que é um partido insignificante, que só elegeu gente às custas do Lula e do PT, que há vários anos governa Pernambuco, porque
vai nas costas do PT, está agindo como um verdadeiro amigo da onça, né? Para quem não conhece, para quem é mais novo, o amigo da onça era um personagem do famoso cartunista Péricles, que era aquele que sempre dava aquelas dicas, as piores dicas, né? O amigo para que o amigo se ferre. Por isso era o amigo da onça, né? Não era amigo do caçador, ele dava dica para o cara ser capturado pela onça, né? Porque era um ditado, coisa antiga, na época que ainda tinha onça circulando por aí, ameaçando a vida da população rural. Bom, pois bem, o PSB é o verdadeiro amigo da onça. O PSB quer que o PT, o maior partido da esquerda brasileira, que tem nos seus quadros e como candidato, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a maior liderança popular do país, entregue de graça, né, para o PSB, apoie a candidatura do PSB em São Paulo, que nem é do PSB, diga-se de passagem. É um tucano, né, filiado ao PSB. Márcio França, que foi vice-governador e assumiu o governo quando Geraldo Alckmin disputou a presidência da República. Bom, mas não basta isso, porque o PSB, é bom lembrar, nós temos imagens aí para mostrar, né, do papel do PSB. O PSB é o partido que apoiou o golpe de Estado contra Dilma, né? Esse quadro aí fala da votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Só para lembrar, porque tem gente querendo apresentar o PSB, do Alckmin nós vamos falar daqui a pouco. Volta essa imagem aí para a gente, produção, por favor. Essa imagem mostra o seguinte: na votação do impeachment da Dilma, o PSB, que mamou nas tetas do governo Lula, que elegeu, né, manteve o governo de Pernambuco, porque o PT várias vezes abdicou de lançar candidato próprio naquele estado, né? O PT agiu contra o próprio PT, teve até intervenção do PT federal no PT de Pernambuco, né, para garantir a aliança com esses representantes dos coronéis de Pernambuco, né? O PSB, né, tá aí na imagem aí, ó, deu dos 32 deputados do partido na época, deu 29 votos para caçarem a Dilma. Né? Tá aí como é que é um partido golpista, né? Foi um dos partidos que mais votos deu. Veja que o PSDB deu 52 votos. Quer dizer, a aliança do PSB com Alckmin é natural. O PSB é um partido do golpe. O PSDB do Alckmin, nessa época do impeachment, logo depois do impeachment, né, o PSDB vai ser presidido diretamente pelo Alckmin, que era governador de São Paulo e teve à frente, né, dessa operação golpista. O PSB deu mais votos para o impeachment da Dilma do que o DEM. Mais votos do que o DEM, do que o principal partido, na época, herdeiro da ditadura militar. Aí está o presidente do PSB, o seu Carlos Siqueira, agora está querendo chantagear o Lula. Bom, e com quem que eles querem chantagear o Lula? Com um candidato que, na última eleição, teve menos de 5% dos votos, um fracassado, rejeitado pelo povo de São Paulo, que é o Geraldo Alckmin. Né? O partido do Geraldo Alckmin agora fez uma prévia, né, com o sucessor do Geraldo Alckmin, que ele ajudou a eleger, né, ainda que com rusgas e tudo mais, o Dória. Né? O partido tem tanta força, tanto poder, porque o pessoal está dizendo que o Lula tem que aceitar essa chantagem, que é para se fortalecer eleitoralmente. Aí o PSDB fez uma prévia, só 3% dos filiados do PSDB votaram na prévia. Quer dizer, os candidatos do PSDB não têm apoio nem dos seus filiados. E o vencedor das prévias, o Dória, ganhou as prévias com 1,5% dos votos dos tucanos. Se ele fosse disputar na eleição, isso só do pessoal filiado ao PSDB. Esse foi o apoio do Dória. E aí o Alckmin, um rato, né, um político tradicional da direita, um reacionário, né, defensor, aí, um abutre, agora ele está querendo roubar o papel de abutre que outros setores da esquerda cumpriram, né, procurando se pendurar aí na jugular do Lula com essa política de chantagem
É bom lembrar que o PSB não foi só aí, não parou só nisso. O PSB deu voto para a reforma da Previdência, é um partido inimigo dos trabalhadores, teve sempre mais junto com o PSDB contra os trabalhadores do que com a esquerda, né? Teve do lado dos patrões para ajudar a aprovar a reforma trabalhista. E agora, na PEC dos precatórios, o PSB, junto com o PDT do Ciro Gomes, ajudaram a aprovar a PEC no primeiro turno. Senão a PEC não tinha passado para o segundo turno e não seria aprovada a PEC da reeleição do Bolsonaro. Eles estão comprometidos a fundo, né, com essa política. E, obviamente, estão procurando colocar na chapa, né, do ex-presidente Lula, um infiltrado, um cavalo de Troia, né, um Temer, um novo Temer, e parece que tem gente no PT e na esquerda que não aprende, né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Tem gente que fica contando historinha, né? Vem com a conversa fiada de que vice não significa nada. Não teve um tal de Temer que deu um golpe, ajudou a derrubar a presidenta Dilma? Seus tontos, aonde o pessoal está com a cabeça? O Alckmin, inimigo dos professores, inimigo da educação, inimigo dos estudantes, dos servidores públicos, inimigo de quem quer que seja que esteja do lado dos trabalhadores. Não tem nada a ver com a candidatura do Lula. É o vice mais... É pior do que o Temer. O Temer, quando entrou no governo, era um elemento relativamente secundário da burguesia, né? Tinha sido secretário dos governos do PSDB. Agora eles vão substituir o secretário, o homem que pegou um cargo no governo do PSDB, por um cara que foi governador do estado de São Paulo 4 vezes pelo PSDB. O político que mais teve mandato pelo PSDB, pior do que ele, só o Fernando Henrique Cardoso, que administrou o governo federal e devastou o país. É a política criminosa e o PSB, né, vamos lembrar bem disso, está fazendo a chantagem do PSB, que ajudou a derrubar a Dilma, agora está agindo para derrubar o Lula. Bom, mas tem gente, eu vou passar para o Caio, porque tem gente que acha que essa política de colocar o vice na chapa do Lula é uma coisa de gente grande, de gente esperta. É política com P maiúsculo, estão dizendo, né? Infelizmente, a gente viu aí até gente procurando divulgar que o Lula está pensando que isso aí, né, seria uma política para ganhar as eleições, né? Será que, em primeiro lugar, que obviamente não corresponde à realidade. Mas eu vou passar para o Caio e ele comenta com vocês esse tema. Alckmin na chapa é política com P maiúsculo, ô Caio? Bom, como você falou, Antônio Carlos, tem gente que se ilude, né? Gosta de se iludir e acredita que uma chapa, né, do Lula com esse direitista, reacionário, né, que é uma pessoa de extrema direita também, né? Nós teremos que destacar, o Alckmin, ele é conhecido por ter relações com a Opus Dei, né, uma organização ultradireitista, e ele também é um ultradireitista, mas no campo da esquerda tem pessoas que viram essa conversa da direita, né, de que o Alckmin seria vice do Lula, ou poderia ser vice do Lula, com bons olhos, né, procurando se enganar. A gente viu, por exemplo, uma coluna da jornalista Tereza Cruvinel, onde ela levanta aí uma série de posições em defesa dessa esdrúxula aliança. Segundo ela, isso daí seria a política com P maiúsculo, porque ambos, vejam só, eles estariam aí lutando contra o fascismo, né? Cada um à sua maneira, né? Bom, nós não podemos acreditar que o Alckmin, o PSDB, que deu o golpe de Estado, né, que apoiou o Bolsonaro, que colocou o Bolsonaro no poder, estejam aí lutando contra o fascismo. É absurdo. Mas, segundo ela, é disso que se trata. Então, quando você coloca a luta contra o fascismo acima de tudo, é política com P maiúsculo, né? E não uma enganação, como é o que está acontecendo, na verdade. Outra coisa, o companheiro Antônio Carlos destacou aí,
que ele seria um novo Temer, né? Piorado ainda, né? Mais direitista e mais conspiratório. Mas, segundo a Tereza Cruvinel, não é assim. Por quê? Porque, primeiro, o Lula ele é uma pessoa mais sagaz, né? Mas tem mais expertise, segundo ela, e não deixaria acontecer nada disso. E, segundo ela também, a própria burguesia internacional, como ficou na visão dela comprovada com a viagem do Lula pela Europa e o encontro com vários elementos da burguesia internacional, mostra que todo o imperialismo europeu, pelo menos, apoia o Lula. Então, jamais permitiriam que o Lula fosse derrubado, né, fosse traído pelo vice. O que é absurdo, porque o Lula, a gente sabe, né, todo mundo que se lembra, que o Lula passou 500 dias na cadeia, né, com o apoio de todo esse pessoal. Dentre outras coisas que a gente tem que ver, por exemplo, né, as pessoas sempre se utilizam, né, de uma maneira absurda, né, e irritante de ver, o Lenin, né, para justificar essas coisas de maluco, né? Então, segundo ela, Lenin também teria criticado, né, se ele tivesse vivo, criticaria, né, o sectarismo da esquerda, porque ele escreveu o livro, né, Esquerdismo, a doença mas não tem nada a ver, não se aplica aqui de maneira nenhuma, o Lenin não tem nada a ver com essa patifaria do Lula com o Alckmin. É uma tentativa de defender o indefensável, mas o mais importante, né, que seria alguma coisa produtiva de se mostrar, ela não mostrou, qual é a vantagem de uma chapa com o Alckmin, né? O que o povo brasileiro, a luta contra o golpe, né, a luta pelos direitos democráticos do povo, ganharia com uma chapa com um Alckmin? O que ele traria? Isso daí é uma incógnita, né? Ninguém sabe, também ninguém explica. Bom, mas eu acho que é isso. Só um outro detalhe, né? Porque a frase do Lula, né? Que o Lula falou, né? Que ele vai montar uma chapa para ganhar. Mas ele não falou nada do Alckmin. Isso aí pode ser comparado das duas maneiras, né? Pode ser comparado, pode ser interpretado pelo contrário, né? Quer dizer, o Alckmin não dá para formar chapa com o Alckmin porque o Lula quer ganhar a eleição, né? Não ser derrotado de dentro. Ok, Caio. Nós vamos em frente, recebendo aqui muitas mensagens, muitos comentários, o pessoal participando aqui no nosso chat amplamente. O Fernandes Silva mandando seu superchat, comentando: a chapa Frente Amplista, Lula-Alckmin. Na realidade, não é a chapa da Frente Ampla, é a chapa da esquerda com candidato do povo infiltrado por um direitista, né? E que, obviamente, não é a chapa da Frente Ampla, é a chapa de um político que usa um verniz de esquerda para procurar se apresentar como um candidato defensor dos interesses. A chapa da Frente Ampla é a chapa da terceira via, né? Não é a chapa do Lula, né? Isso aqui é uma operação muito pior, é uma política para sabotar a chapa da esquerda, né? E dar a vitória à chapa da Frente Ampla, antes das eleições ou depois das eleições por meio de um golpe, né? Então não se trata da política, essa não é a política da Frente Ampla, é a política de sabotar a alternativa da esquerda, né? A única alternativa viável da esquerda, que é a candidatura do ex-presidente Lula. O companheiro René mandando também seu superchat e comentando aqui: se Lula cair nessa e por acaso ainda vai virar presidente, em 2023 ele será o defunto do ano e o Alckmin presidente, retornando ao PSDB para o fim. Retornando ou não ao PSDB, porque para a burguesia o problema, a burguesia está pouco se lixando se é o PSDB ou se é outro partido que vai cumprir os seus interesses. A burguesia não tem pudor, né? Ela usa de qualquer um. Ela usa de partido com nome socialista, comunista, social-democrata. Ela quer defender os seus interesses, né? Então, nesse sentido, diante da falência, porque é evidente que o PSDB
está apresentando já há muito tempo uma tendência à falência total. A burguesia pode procurar aí uma outra alternativa na situação política, como fez com o Bolsonaro em 2018, ainda que a contragosto, né? E como o Bolsonaro e outros setores estão procurando fazer, se reconstruindo aí. Ontem o Bolsonaro se filiou ao PL, né, e disse que estava de volta ao Centrão, e tem outras alternativas correndo por fora. A política de Alckmin na chapa do Lula é uma política para sabotar, né, para impor uma derrota, um golpe contra as bases do PT. Por isso a nossa proposta é simples. É preciso uma plenária da esquerda, né, os militantes de base do PT, da CUT, os que lutaram contra o golpe, os que saíram à rua contra a derrubada da presidenta Dilma, têm direito de opinar sobre essa situação. Têm direito de debater, né? E tem que ser ouvidos. Né? E o ex-presidente Lula, que gosta de apresentar como uma pessoa que ouve, né, o povo, que ouve os ativistas, é preciso que a esquerda se faça ouvir. Né? Eu ouvi, por exemplo, dias atrás, da vice-presidenta do PT em São Paulo, presidente da POSP, deputada Bebel, dizendo que, se for para ter Alckmin como vice, ela renuncia, ela que é deputada do PT, renuncia da sua candidatura. Essa posição incomoda, né, contraria a muita gente em todo o país. Há milhares e milhares de ativistas das bases do PT. É preciso não ter uma atitude calhorda, como tem todo um setor da esquerda, que até fica torcendo para que isso aconteça, para usar isso como um pretexto para não apoiar o Lula, né? Como a direita, os setores da direita que querem que isso aconteça para atacar o Lula, por conta de ter um vigarista, um golpista na chapa. Né? Então é preciso ter uma atitude ativa, né? Ter uma atitude de quem milita e procura mobilizar. Então o PCO faz um chamado, façamos uma plenária nacional, uma discussão democrática da esquerda que apoia o presidente Lula, não dos abutres que querem que o Lula, né, se ferre para impor uma alternativa de frente ampla, uma alternativa direitista. Né? E que essa plenária discuta. Né? Nós, da nossa parte, defendemos uma candidatura de luta representativa dos trabalhadores, do campo, da cidade, dos negros, das mulheres. Né? E a gente vem dizendo, tem muitos companheiros aí na esquerda que poderiam cumprir esse papel e acrescentar, porque somar positivo com negativo, o resultado não é maior, né, do que as duas parcelas. O resultado é inferior, né, à parcela positiva. Então, somar Lula, né, que é um fator positivo, um fator de mobilização dos trabalhadores, com Alckmin, que é um elemento da direita, um reacionário, um golpista, isso não alarga em nada, porque a direita que gosta do Alckmin não vai votar no Lula por causa do Alckmin, não vota nem no Alckmin, né? Porque já ficou claro na última eleição que o Alckmin não tem voto. Né? O que dirá? Né? Isso aí vai provocar um desânimo, vai desarmar a esquerda combativa, os setores que defenderam Lula diante da sua prisão, que saíram às ruas pela sua liberdade, que lutaram contra o golpe e que não podem de desmoralização do Lula e da esquerda, que precisa ser enfrentado. Bom, mas nós vamos em frente, que nem só de notícias ruins vive o dia. Né? E o dia de hoje teve notícia, um acontecimento importante, que foi a participação do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do Partido da Causa Operária, apresentador aqui, comentarista, analista, né, do principal programa desse canal, o Análise Política da Semana, que teve no programa Pânico, da Jovem Pan, né, uma rádio bastante reconhecida por toda a militância da esquerda como uma rádio direitista, né, que foi um dos instrumentos importantes da campanha golpista, continua sendo uma rádio aí que apoia, no fundamental, aí o presidente golpista, o presidente fascista Jair Bolsonaro, né? E até destacaria, o Bolsonaro teve recentemente, no mês passado, teve lá participando de programa na Jovem Pan, né? E a rádio, como
um dos principais veículos, né, dessa política, desse setor da direita, que, como a gente vem destacando, na burguesia é um dos setores que tem maior audiência, né, é o bolsonarismo, diante do fracasso, inclusive, de setores como o próprio Alckmin, né? Então, o Rui esteve presente hoje lá num dos principais programas da Jovem Pan, que é o Pânico, né? Ele participou do programa à tarde, foi entrevistado no programa. Bom, e a audiência foi enorme. Eu estava procurando aqui os números da presença. O Bolsonaro teve lá no mês passado e a audiência foi, por exemplo, no YouTube, foi coisa de um pouco mais de 1 milhão de visualizações da presença do Bolsonaro lá no Pânico. Bom, o programa do companheiro Rui já está perto aí das 300 mil visualizações. 300 mil visualizações. E não teve campanha publicitária, não é o presidente. Rui é presidente só do PCO, né? Não é presidente de nenhuma máquina como do governo federal de propaganda, e não tem esquema na internet, né, de robôs, como tem a direita para divulgar. Bom, e se a gente somar só ao vivo na rádio, né, a audiência são mais de 500 mil de pessoas que já viram até agora, né, entre as outras redes sociais, mais de 500 mil de pessoas assistiram, né, a participação do companheiro Rui no programa Pânico. E a presença do companheiro Rui foi uma verdadeira aula, uma lição, né, de um militante revolucionário, né, de um organizador político do partido da Causa Operária, do presidente nacional do PCO, né, de como se apresentar, né, diante da imprensa golpista sem ficar fazendo média com a direita, né, sem abdicar das posições defendidas pelo partido, como muita gente da esquerda vem fazendo, né, que para ficar bem na foto com a imprensa golpista, vai lá e fala, toca de acordo com a música, afina, né, entra no jogo da direita e o resultado foi muito, muito bom. Nós vamos... A produção separou aqui algumas... se der para aumentar um pouquinho a visualização, só para o público que está em casa, não sei se o pessoal consegue enxergar, mas a gente queria destacar aqui alguns comentários, né? Bom, o companheiro Rui falou de temas, não abriu mão de nenhuma posição, tinha muita gente preocupada, mas o Rui vai lá nesse programa da direita, eles zoam com o pessoal da direita, o pessoal é só não afinar, né? Precisa ser de um partido que não afina diante da direita, né? Que não fala de um jeito, não fala grosso com os trabalhadores, depois fala fino com a burguesia, com a imprensa capitalista. Rui foi lá, defendeu a liberdade de expressão, né? Se colocou contra a entrega, a destruição do país, da política neoliberal, né? Foi questionado, por isso botaram lá um economista neoliberal que faz aparições aí na Jovem Pan, na Rede Globo, para tentar intimidar o Lula. O Rui, né, mostrou aí que não tem... o PCO não afina, não se intimida, né? E com os profundos conhecimentos do companheiro Rui, né? A força da política do PCO, do qual ele é a principal expressão, fez bonito, né? E recebeu comentários. Aí eu vou destacar aqui, eu separei alguns comentários, tem alguns aí que estão na tela, eu vou ler para vocês aqui alguns comentários que eu tinha. São milhares e milhares. Quem não assistiu pode entrar, pode ir na internet e conferir lá, Rui Pimenta no Pânico. Bom, mas eu queria destacar aqui, estão lá, isso aí estão lá no chat, vocês podem conferir, né? E vários comentários, inclusive, de pessoas da direita, que são bem lúcidas. Eu vou destacar alguns aqui, citando só os primeiros nomes para a gente ser breve. O Rodrigo, por exemplo, entrevista séria, lúcida e realista. Parabéns, Pânico. O Júnior, primeira entrevista com alguém de esquerda que não tem vontade de quebrar a TV. Parabéns pela honestidade intelectual. Felipe, apesar de não aderir à filosofia dele, achei o presidente do PCO intelectualmente honesto. Parabéns pela entrevista, Jovem Pan, Pânico. A Mônica, Emílio, sempre elogia o PCO. O Emílio que comanda o programa da Jovem Pan, lá o Pânico. E, mais uma vez, ele tem razão.
Excelente nível do entrevistado. Gostei. Não sou de esquerda, mas muito coerente, educado e bom nível. O Anderson. Bom, galera, eu gostei de assistir um cara sério de esquerda. Isso é democracia. Todos os programas deveriam ser assim e que cada um, com seu próprio raciocínio, escolha o seu lado. Parabéns mais uma vez, Jovem Pan. O Sóstenes jamais votaria no PCO, nem com uma arma na cabeça, disse ele. Mas o cara me fez dar um like. Ótima entrevista. O CZ57. Gosto de pessoas inteligentes que falam com embasamento, argumentos e propriedade, independentemente do lado. A Júlia Oliver. Incrível a coerência do Rui Costa Pimenta. Excelente entrevista. Precisamos de mais pessoas assim. Bom, e aí tem muita coisa e várias manifestações de gente da direita, claramente, né, como essa de que jamais votaria no PCO, que não concorda, mas muita gente também pensando e fazendo debate, né, chamando a atenção, que não é raro, inclusive, ver no Jovem Pan setores da esquerda que têm acesso, e quem vai lá e fala acaba afinando, né? O Dom, por exemplo, Dom Miranda destacou: o Rui é o representante da esquerda não identitária. É muito bacana ouvir as suas posições. Um pseudônimo, Direita Brasileira. Ótima entrevista. Sou de direita, mas dentro da ideologia de esquerda, ele manda muito bem. Né? O Anitta Rita, entrevista muito boa. Rui Pimenta é um esquerdista com princípios. Não sou de esquerda, mas o respeito. Espero que ele consiga um dia ocupar uma cadeira no parlamento, no lugar desses esquerdistas despreparados que só pensam em se dar bem. O Pedro Ivo, não preciso concordar com a ideologia do Rui Pimenta para reconhecer que ele é um cara coerente, sensato e muito preparado. Respondeu tudo com tranquilidade e firmeza, ao menos dentro do viés dele. Esquerda raiz é outro papo, e é interessante notar que algumas pautas coincidem com as ideias da direita. Né? A entrevista foi ótima, civilizada e poderia render até mais. Bom, e por aí vai, são muitos e muitos comentários. Eu chamo o pessoal não só a assistir o programa, mas ler os comentários, que são esclarecedores, né, da importância e também da importância da esquerda lutar por ocupar todo o espaço. Né? Isso também põe por terra aqueles argumentos da esquerda retranqueira que diz que não pode, que um militante, um dirigente de esquerda não pode ir, né, falar num canal de direita. Não, o problema não é isso. Nós não criticamos nenhum militante, nenhum dirigente da esquerda de falar ali ou acolá. O PCO não faz isso porque não tem mais oportunidade. Né? E quando a gente conquista, é fruto de uma luta, da coerência, né, da audiência, do apoio que as posições do Partido da Causa Operária vêm ganhando. Né? Por isso está de parabéns o Rui, né, toda a militância do nosso partido, do Partido da Causa Operária, você que nos apoia. Então, eu quero aproveitar você, né, que viu a importância dessa iniciativa, a ampla repercussão, centenas e centenas de milhares de visualizações, que ajude a fortalecer esse canal aqui. Eu quero convidar você, mais uma vez, que ainda não é membro, a ficar membro do nosso canal, né? A participar aqui conosco e a contribuir com a gente para sustentar essa imprensa combativa, independente, né? Que é a principal tribuna, né, de defesa dos interesses dos trabalhadores, da luta contra o golpe, que não tem rabo preso, né, que não muda de posição para agradar a audiência. Né? Isso foi destacado aí em muitos comentários. Né? A preocupação do Rui não era com lacrar, como fala a esquerda, né? Não era por aparentar, mas por defender o programa e os princípios do Partido da Causa Operária. Né? E o companheiro Rui, obviamente, saiu-se muito bem nessa tarefa, nessa missão de representar o partido e a sua militância revolucionária, mostrando aí a capacidade, né, como dirigente, como presidente nacional do PCO.
Bom, companheiros, o companheiro Antônio Carlos teve probleminha de conexão, mas a gente vai continuando aqui até ele restabelecer. Continuando aqui, destacando a entrevista, a importante entrevista do companheiro Rui Costa Pimenta, no canal hoje. A entrevista já só no YouTube tem mais de 277 mil visualizações. E é curioso, tem 14 mil likes, né? 14 mil gosteis. E nenhum dislike, nenhuma pessoa se dedicou aí a colocar não gostei na entrevista, que foi uma entrevista extraordinária, né? Desse ponto de vista. Colocou os problemas do ponto de vista da esquerda, né? Defendeu os países atrasados contra o imperialismo, denunciou o imperialismo e denunciou o golpe de Estado, né, no Brasil e na América Latina. Bom, o companheiro Antônio Carlos restabelece aqui a nossa conexão, a gente já está chegando também no finalzinho do programa. A gente vai aqui indo para a próxima pauta. Só vou destacar o STF, tema do STF. O STF, já o sinistro, né? STF, ele está se tornando cada vez mais sinistro, né? A gente teve agora, por 47 votos a 32, no plenário do Senado, a aprovação do André Mendonça, aquele que foi descrito, né, como terrivelmente evangélico, né? Para ocupar a vaga, né? Do então ministro Marco Aurélio Mello, né, que se aposentou em julho. Então, a data de posse do novo ministro do STF, André Luiz de Almeida Mendonça, André Mendonça, que é pastor, né, terrivelmente evangélico, como o Bolsonaro descreveu a pessoa que ele iria indicar, e indicou o próprio Mendonça. Bom, o STF mostrando aí, né, mais uma vez, o caráter ultra-reacionário agora está se tornando aí uma corte de tipo até religiosa, né? O segundo bolsonarista que está na casa, declaradamente, né, bolsonarista, que se colocou aí como bolsonarista, que o Bolsonaro indicou. Então tá aí o ministro terrivelmente evangélico, embora ele tenha se comprometido na sabatina de que ele é uma pessoa republicana e etc., mas a gente sabe que não é assim, é só uma sabatina, né, onde ele coloca ali para aparecer, e ele vai fazer, sem dúvida, a propaganda ultradireitista e reacionária no STF. Mas nós estamos aqui de volta com o companheiro Antônio Carlos, vou passar para ele continuar ou já ir para a próxima pauta. Eu falei aqui da pauta do André Mendonça, né, novo ministro. Ok, cara, obrigado a você aí. Eu tenho um probleminha, queda na nossa conexão, mas nós estamos de volta. Vou agradecer aqui, antes que a gente tenha problema, a Cecília Maria. Da Cluvinel ao Alckmin, está ganhando o prêmio da burguesia, comentou a o Rui deu uma mini aula de economia para o SAMI. E saudando aqui o Cícero Ribeiro, membro bronze por 12 meses. E ele mandou também o seu comentário. Análise equivocada, concluir que o imperialismo europeu apoia Lula. A chapa eleitoral ideal. Lula e Rui Pimenta, diz o companheiro Cícero. Forte abraço aí para todos vocês. Bom, destacando aqui na nossa pauta agora, vamos rapidamente, estamos caminhando para o final, para os destaques internacionais, né? E eu queria destacar aqui, queria falar do Chile. Fazer as pesquisas. Eu queria destacar aí a situação das eleições no Chile,
Está comigo? Bom, companheiros, Antônio Carlos teve mais um probleminha aqui de internet. Ainda vamos continuar aqui o programa, já estamos no finalzinho do programa. Só vou destacar aqui a última notícia internacional, que é da FAO, né, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que mostrou aí que entre 2019 e 2020 se registrou um aumento aí de 30%, que significa aí 3,8 milhões de pessoas com fome na região da América Latina e no Caribe. A organização também mostrou que desde 2014, né, momento de ascenso, inclusive, do golpe de Estado na região, desde 2014 a fome teve um aumento exponencial aqui na América Latina, alcançando aí de 2014 a 2020 79 pontos percentuais, né? Na região já são mais de 59 milhões de pessoas que passam fome e mais de 200 milhões que estão classificadas aí como pessoas que têm algum problema de insuficiência alimentar, que é o meio, né, que eles utilizam para mascarar a fome e classificando ela em vários graus, né? Mas está aí essa última notícia aqui internacional. O companheiro Antônio Carlos também está de volta, se ele quiser complementar aí a notícia dele. Tá, eu falava, quando a internet nos golpeou aqui, falava sobre o Chile. E o Chile é uma situação muito importante, porque para o segundo turno das eleições se classificaram o candidato da direita e outro candidato da esquerda chilena, da chamada Frente Ampla chilena, o Boric, né? Candidato que se classificou contra o direitista, o Antônio Cast, né? Na imagem que vocês têm aí, o Boric, o barbudo à esquerda, e de terno e gravata, o candidato direitista, o chamado Bolsonaro do Chile, o Cast. Bom, pois bem, a situação vem mostrando aí que, depois de ter chegado ao segundo turno, numa campanha em que a direita saiu na frente, né, como resultado do processo de bloqueio da mobilização do povo chileno feito pela esquerda, né? É bom lembrar que no Chile a esquerda escolheu um candidato de centro, um candidato ligado aí às atividades parlamentares, né, que procurou vender a ilusão, como muitos setores da esquerda, que a situação no Chile se transformaria através da Constituinte, né, Constituinte que surgiu de um acordo com a direita, né, onde a direita tem com pouco mais de 30% dos votos que conquistou um direito a veto para evitar mudanças mais profundas na situação do país. Bom, e a esquerda realizou prévias, e o candidato que ganhou não foi o candidato tradicional da esquerda, né, um candidato do Partido Comunista Chileno, que era o candidato mais cotado para ser o candidato da esquerda, mas que foi apresentado por muitos setores da esquerda como sendo excessivamente radical, né? Passou para o segundo turno, ganhou as prévias da esquerda e acabou indo para o segundo turno. Em segundo lugar, o Boric. Bom, agora o Boric está procurando aí, né, através de uma série de iniciativas, se apresentar como um elemento confiável aos olhos da burguesia, né? Hoje, por exemplo, El País destaca que o candidato, depois do primeiro turno, está procurando ganhar apoio em outros setores, né? Entenda-se, principalmente entre setores da direita, né? Essa situação, destaca o próprio Jornal do Imperialismo Espanhol, que levou a que o Partido Comunista, que aparece ainda hoje, é o principal partido da esquerda chilena, a ocupar uma posição menos visível na campanha. Quer dizer, o Boric, a Frente Ampla, está procurando descantear o Partido Comunista, que já não é essa coisa toda. Não se trata de ser um partido revolucionário, radical, mas um partido com uma tradição mais de esquerda no Chile, que vem sendo colocado. A gente viu esse filme lá no Peru, né? Onde o Peru Libre apoiou o candidato que ganhou as eleições, foi o principal impulsionador, o candidato se filiou ao Peru Libre, né, para ser candidato, e, finalmente, depois de eleito, né, o que aconteceu? O presidente eleito tratou de
se livrar do Peru Libre, tirou os principais dirigentes do Peru Libre e do governo, e agora está, inclusive, ameaçado de impeachment. Bom, a política da esquerda, nesse momento no Chile, não é mobilizar o povo, não é chamar a sair às ruas, né, para apoiar a candidatura da esquerda contra a possibilidade da vitória da extrema-direita, mas é procurar acordos com setores que governaram o país recentemente, né, o pessoal do partido, por exemplo, Lagos, do Partido Socialista, uma espécie de PSB chileno, um partido burguês, com vínculos profundos com o imperialismo, que foram duramente criticados na campanha eleitoral, mas que agora a esquerda, a Frente Ampla, está procurando esses setores para procurar se apresentar como mais palatável à burguesia e ao imperialismo. Mau sinal, né? Um caminho de direitização da Frente Ampla para tentar ganhar as eleições, né? Isso depois de ter bloqueado a mobilização que quase, né, que levou a que a extrema-direita, ganhasse a eleição no primeiro turno. Bom, nós vamos voltar mais a esse tema, e se você quiser saber mais sobre esses assuntos internacionais, te prepara, porque na sexta-feira reestreia, está de volta aqui ao nosso canal, Análise Internacional, com o companheiro Rui Costa Pimenta, sexta-feira, a partir das 12 horas. Gente, a gente mais teria para comentar, mas o dia hoje foi intenso e a nosso tempo já chegou ao fim. Então, nós vamos se despedir por aqui, agradecendo muito aí a participação, a presença de todos vocês aqui junto conosco, né? Convidando vocês para voltarem amanhã, né, novamente, para estar conosco aqui no Resumo do Dia e continuarem acompanhando a programação da Causa Operária TV. Eu me despeço, mas passo para o Caio fazer o encerramento aí e dar o seu boa noite. Vai lá, Caio. Boa noite a todos, aos companheiros que assistiram aqui ao Resumo do Dia, e até a próxima.